Abel Ferreira de saída do Palmeiras no final da temporada. Vitor Roque será finalmente ou não titular da seleção brasileira com Carlo Ancelotti? Será que o atacante ganhará uma chance de mostrar o seu valor como atacante da seleção brasileira e da camisa 9 da amarelinha? Como andam as disputas e os últimos jogos da rodada do Campeonato Série A e B? Quem sobe e quem desce? Cristiano Ronaldo muito contestado na seleção de Portugal. Será que o que falam é realmente a verdade? E antes de começar as notícias, eu gostaria de pedir aquela moral pra você tá se inscrevendo no canal e deixar o seu like no vídeo para poder estar fortalecendo nesse projeto, beleza? Então aqui nesse canal você vai ficar muito informado sobre o mundo do futebol, mercado da bola e tudo relacionado a esse esporte que a gente tanto ama. Então não esquece de se inscrever e bora pro vídeo! Segundo informações, Didier Deschamps pode estar em fim de ciclo na seleção francesa e o seu sucessor seria Zinedine Zidane, onde ele já por várias vezes tem recusado várias propostas de vários clubes, até mesmo do campeonato francês como o PSG ele recusou, até mesmo uma volta para o Real Madrid. Ele simplesmente pode estar assumindo a seleção francesa após o ciclo de 2026. Didier Deschamps também declarou que ao fim de 2026 pode estar encerrando o ciclo. Ele também é ventilado em vários clubes da Arábia Saudita, onde estariam dispostos a pagar uma bagatela para ter o técnico lá no campeonato saudita. Então o que você acha sobre isso? Comenta aí. Você acha que Zinedine Zidane para a França pode melhorar ainda mais a seleção que já tem chegado em várias finais de Copa do Mundo, ou simplesmente é trocar 6 por meia dúzia? E no Brasileirão da Série B, mais disputado do que nunca, nesse final de semana, simplesmente o Coritiba empatou o seu jogo e saiu às vaias pela torcida em pleno Couto Pereira, porque simplesmente se ganha, poderia já ser campeão antecipado da Série B. Eu entendo, eu sei o sentimento do torcedor, que eles queriam o título aqui, a gente também queria. Talvez a gente queria muito mais que eles, porque a gente sabe o sofrimento que foi esse ano. Mas, poxa, gente, a gente tá na Série A ou não? Tá na Série A, tá... Poxa, a gente fica triste porque a gente queria comemorar com o nosso torcedor, mas é uma vergonha a gente subir pra Série A. E sinceramente eu, como Pé do Couto, que vivo isso aqui há quase 11 anos, pô, eu fico muito triste em sair daqui na Série A com um objetivo cumprido. Eu fico muito triste de não ter conquistado o título aqui dentro, que era o meu sonho. Mas só que, pô, chamar de vergonha, a gente conseguiu o acesso que era tão sonhado. No começo da temporada ninguém acreditou na gente, a gente foi eliminado 2 vezes. E agora quando a gente conquista o acesso tão sonhado, se falasse no início do ano, que a torcida inteira gostasse, se a gente fosse para a Série A no final do ano, independente da posição, todo mundo agradeceria e cantaria até o final. Mas chamar isso de vergonha, eu fico muito triste, entendo o torcedor, mas só que se vocês conseguissem entender o lado do atleta também, que não é, a gente não faz isso que a gente quer, a gente não foi esse empate que a gente queria a vitória, a gente jogou o tempo inteiro, infelizmente os caras estacionaram um ônibus lá atrás, não é fácil. Mas a gente tem que agradecer a todo mundo que apoiou, agradecer as nossas famílias que estão lá, as únicas pessoas que estão aplaudindo a gente. E é só por eles que a gente joga, dá o sangue todos os dias no treino. A gente tava feliz demais com a festa, tudo, mas chamar isso de vergonha é muito triste. Mas eu quero agradecer a todos os torcedores, que não sei que é 100% que tá vaiando, mas a gente conseguiu acesso para a Série A que era tão sonhado. Então, gratidão a Deus por tudo, porque Deus honra a gente todo santo dia, porque a gente acorda com saúde e pode realizar o nosso sonho. E é só isso que eu tenho a dizer, gratidão porque a gente conquistou acesso. Agora simplesmente está um pouco arriscado, e o pior, ainda pode ser ultrapassado pelo maior rival da capital paranaense, pelo Atlético Paranaense, pois o Coritiba está com 65 pontos e o Atlético Paranaense com 62. Então basta que o Coritiba tropece, Atlético Paranaense ganhe, para que o Atlético Paranaense leve o título da Série B, assim conquistando o acesso e também o título do campeonato. Além de tudo, abaixo pelo Criciúma, Goiás, Chapecoense e Remo está tudo em aberto, pois do Criciúma até o Remo a diferença é de apenas 3 pontos. E após ao fim das últimas rodadas do Brasileirão Betano Série A, o Flamengo agora segue liderando isolado na ponta da tabela, já que o Palmeiras conseguiu ter um tropeço contra o Santos, onde o Santos venceu por 1-0 lá na Vila Belmiro, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. E agora o Flamengo está com 71 pontos e o Palmeiras com 68. Além de tudo, o Mirassol vem fazendo uma campanha histórica com 59 pontos na 4ª posição, e o Cruzeiro vem logo atrás, 4 pontos abaixo do Palmeiras. Então o primeiro classificado é o Flamengo, o segundo Palmeiras, terceiro Cruzeiro, Mirassol em 4º e Bahia em 5º. E também já foi declarado o primeiro rebaixado da Série A deste ano 2025, que é o Sport. Sem nenhuma possibilidade de salvação, Sport já está rebaixado para a Série B do ano de 2026.
Após uma declaração em coletiva da seleção brasileira, segundo Carlo Ancelotti, Vitor Roque pode mostrar o seu valor no próximo jogo e ele simplesmente pode estar entrando como titular, pois ele consegue fazer muito bem no Palmeiras a posição de camisa 9 e de cara de referência. É onde a seleção brasileira tem sofrido bastante e tem trocado bastante jogadores, assim como João Pedro e o contestável sempre Richarlison ainda continua sendo convocado. Quem sabe agora o menino Vitor Roque entra e consegue ganhar a camisa 9, até porque simplesmente depois que trocaram os camisas 9, hoje em dia tá bem difícil. Gabriel Jesus, Firmino, nenhum deles representou muito bem a camisa 9 e isso segue em aberto. Pedro, que é um dos melhores camisa 9 do país na atualidade, segue fora do radar de Ancelotti e Vitor Roque tem tudo para ser testado nesse próximo jogo. E o centroavante Julián Álvares pode estar de saída do Atlético de Madrid para a próxima temporada. Segundo informações lá na Europa, Julián Álvares tem sido sondado pelo time do Chelsea, como se o Chelsea já tivesse poucos atacantes. Ele tem a possibilidade de receber uma oferta de 150 milhões de euros para poder estar deixando o Atlético de Madrid. Só que o Atlético de Madrid, por sua vez, não facilitará a saída de Julián Álvares, pois o mesmo tem jogado muito por lá. Só que também Julián Álvares irá analisar e não está assinando o novo contrato com o Atlético de Madrid de renovação, pois ele estará analisando o trabalho do Atlético de Madrid, pois se não ganhar nenhum título, ele gostaria de estar deixando o Atlético de Madrid ao fim da temporada para buscar novos ares lá na Europa, até porque ele gosta de ganhar bastante títulos e já tem vários na carreira e não está gostando como está sendo tratado lá no Atlético de Madrid. Cristiano Ronaldo será um fim de ciclo na seleção de Portugal. Nas redes sociais portuguesas, Cristiano Ronaldo tem sido muito contestado. Será que a seleção não seria melhor sem ele? Lembrando que nos 2 últimos jogos da seleção de Portugal, em cada jogo, a seleção fez 9 gols. Nesse último jogo também, ela ganhou de 9-1, mesmo sem o Robozão estar em campo. Então nas redes sociais tem inflado que será que a seleção ainda precisa dele. Lembrando que também lá na Arábia Saudita, ele não tem tido vida fácil, também não ganhou nenhum título atualmente e tem tido declarações meio estranhas, como se a Copa do Mundo não fosse tão importante assim para ele, pois não aumentaria em nada o tamanho dele, que segundo já é o melhor de todos. O que você acha sobre essas declarações do Cristiano Ronaldo e sobre a seleção de Portugal? Será um fim de ciclo ou simplesmente um exagero? Cristiano Ronaldo chegará inteiro para a próxima Copa do Mundo? Comenta aí! Será que haverá possibilidade de Abel Ferreira deixar o time do Palmeiras ao final da temporada de 2025? Segundo lembranças do jornalista Gustavinho, Abel Ferreira declarou em 2021 que quando não ganhasse nenhum título, deixaria o time do Palmeiras. Lembrando que agora com um título arriscado para o Flamengo no Brasileiro e agora com muito mais dificuldade de títulos após tropeçar pelo Santos, Palmeiras também tem a final da Libertadores contra o mesmo Flamengo, mas simplesmente está disputando 2 pontas de título, onde tem surgido várias especulações que se ele não ganhar nenhum deles, Abel Ferreira poderia deixar o Palmeiras. Lembrando que no mesmo ano agora, Abel Ferreira recusou até uma proposta da Inglaterra para estar treinando o time lá na Premier League. Então Abel já recusou várias vezes, apesar de vários escândalos como o pré-contrato com o time lá da Arábia, ele simplesmente voltou atrás e continuou no Palmeiras. Abel Ferreira atualmente ainda tem um contrato até o fim de 2027 apalavrado com Leila Pereira, a gestora e presidenta do Palmeiras. Simplesmente ele não assinou o contrato, mas disse que sua palavra basta e Leila Pereira tem confiado nisso e simplesmente conta com Abel Ferreira até o final de 2027, aonde acaba o seu mandato como presidente do Palmeiras. Meus amigos, mesmo disputando ponta do Campeonato Brasileiro e mais a final da Libertadores contra o Flamengo, sempre volta a novela Abel Ferreira, mesmo ele estando apalavrado com a Leila Pereira até o final de 2027, apesar de não ter assinado o contrato, ele disse que sua palavra basta, Leila Pereira ter confiado nisso, e ele diz não deixar o Palmeiras, ele até recusou uma oferta desse ano para a Inglaterra, para poder ficar no Palmeiras, né, mas o pessoal tem especulado bastante, pois ele também lembra muito aquela fala dele de 2021, o dia que eu não ganhar nada no Palmeiras, eu estarei abrindo caminho para outro técnico. Então será que se o Abel Ferreira não ganhar o Campeonato Brasileiro e perder a final da Libertadores, ele estará deixando o Palmeiras? Para você que é do time contrário, o que você acha? É melhor o Abel Ferreira ir embora? Para você que é do Palmeiras, você acha que se o Abel Ferreira for embora, o que acontecerá com o Palmeiras nos próximos anos? Não esquece de comentar o que você acha, comenta aí embaixo. Então desde já gostaria de agradecer você que viu o vídeo até aqui, muito obrigado, não esquece de deixar seu like, até o próximo vídeo de Mercado da Bola, tamo junto, um abraço e falou!